Atacante renova contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Em destaque no Flamengo, João Gomes é monitorado por clube europeu. Flamengo se aproxima de acordo com o empréstimo de Noga para time da Série A. Braz faz alerta e manda recado à nação sobre reforços para 2022. Essas e muito mais você confere agora aqui no canal do Mr. Mengão. Bora lá! Olá você, muito bom dia. Vamos às notícias do nosso Mengão queridão nessa primeira edição de domingo. Pessoal, o Flamengo renovou o contrato do atacante do Sub-20, o André, de 20 anos, até dezembro de 2024. Ele foi contratado, ao América em 2020 e jogou profissionalmente pelo clube na final do Brasileiro de 2021 contra o Atlético Goianiense, Nessa atual temporada, ele foi titular nas duas partidas em que o Fábio Matias, o técnico do Sub-20, dirigiu a equipe profissional do Campeonato Carioca. No começo, no primeiro jogo contra a Portuguesa, o jovem foi alvo de brincadeiras com o Bruno Henrique por passadas largas, Ele parece muito com o Bruno Henrique, realmente. Ele soma 3 partidas nos profissionais. Nesse sábado, o André participou da vitória do Flamengo de 2-1 sobre a Portuguesa, na estreia da equipe Sub-20 no Carioca. Eu gosto do André, é um bom jogador, acho que o Flamengo fez certo. Na tarde desse sábado, antes da decisão do Campeonato Goiano, o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, confirmou com exclusividade ao GE a possível transferência do zagueiro Gabriel Noga das categorias do Flamengo, para o Atlético Goianiense. O jogador deve se transferir por meio de empréstimo nos próximos dias. Vai ter vínculo até o final do Campeonato Brasileiro de 2022. O mandatário do Atlético Goianiense, ele demonstrou, inclusive, muita empolgação com o provável acordo entre as partes. Aspas, estamos conversando sim, temos bom relacionamento e esperamos que isso dê certo. Aqui ele vai ter espaço, completou o presidente. O Noga, ele esteve presente em 14 jogos no futebol profissional do Flamengo. Desse total, foi titular apenas em 4 oportunidades, contra a Portuguesa, contra o Volta Redonda, contra o Boa Vista e contra o Madureira. O Gabriel Noga, ele chegou a despertar em desejo e interesse do Cruzeiro, do Ronaldo, que em contato com a reportagem confirmou o interesse nas características do zagueiro rubro-negro. A tendência, contudo, é que o garoto do Ninho vá para Goiânia mesmo por empréstimo para disputar o Campeonato Brasileiro desse ano, e ganhar rodagem. Eu acho que o Flamengo fez certo, é isso mesmo, um grande jogador que esse menino vai se transformar já já. Antes da gente continuar, me conta uma coisa aqui. Você está gostando da qualidade desse vídeo? Você está gostando do modo que eu estou passando para você as informações do nosso Mengão? Você acha que o meu trabalho merece ganhar aquele seu like maneiro? Se a sua resposta é sim, então manda a brasa no like, isso vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu? Muito obrigado mesmo, de coração. E se você é novo ou nova por aqui, está esperando o quê para se inscrever? Aqui você vai ficar bem informado, super bem informado sobre as notícias do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. Se inscreve aí. Pessoal, a Ferj antecipou as datas das finais do Carioca por conta do jogo do Flamengo na Libertadores. As datas das finais do Cariocão terão uma pequena alteração. Antes elas eram previstas para dia 31 de março, uma quinta-feira, e 3 de abril, um domingo. Os jogos de ida e volta agora, eles estão marcados para dia 30 de março, uma quarta-feira, e 2 de abril, um sábado. Os horários ainda vão ser definidos. A mudança, ela acontece por conta do jogo do Flamengo na Libertadores. Inclusive, é o único carioca na Libertadores, vale lembrar. Nesse sábado, a Conmebol divulgou que o Flamengo irá estrear na competição numa terça-feira, dia 5, diante do Sporting Cristal, lá no Peru. Se jogasse no domingo, na final do estadual, o Flamengo não teria as 66 horas de descanso mínimas previstas pela CBF. Por consequência, a ida também foi antecipada, já que seria preciso ter um gancho maior de distância para a volta. Gostei muito dessa decisão da Ferj. Parabéns, Ferj. Pessoal, nesse sábado, a seleção brasileira sub-20, ela venceu os garotos do Bahia por 5-0 no estádio do Barradão, lá em Salvador.
Um dos grandes destaques da partida, para variar, foi o Matheus França, o joia do Flamengo, que brilhou com 2 gols marcados. Vestindo a camisa 10 do time brasileiro, o jovem segue entre os principais jogadores da categoria. O primeiro gol do garoto do Ninho foi marcado aos 11 minutos da primeira etapa, após o meia pegar a sobra dentro da área e bater rasteiro no canto direito do goleiro adversário. Já o segundo gol saiu depois de uma bela jogada do Matheus França, aos 13 minutos, que ganhou na velocidade do rival, entrou cara a cara com o goleiro e só tocou do outro lado. Vale lembrar, né, que o goleiro Cauã e o atacante Verton, atletas do Mengão, também foram chamados para as disputas preparatórias que acontecem entre os dias 21 e 29 de março. Na última quarta-feira, a seleção enfrentou a equipe do Canaã e venceu por 1-0. Esses confrontos, eles visam a disputa do torneio sul-americano, que dá vaga, inclusive, para o Mundial da categoria. Comandado pelo técnico Ramon Menezes, que está estreando na seleção, o time brasileiro começou o jogo com Micael, Lucas, Cauã, Everton, Robert e Cuiabano, Andrei, Juninho e Matheus França, Matheus Martins, Marcos Leonardo e Giovani. O próximo jogo do Matheus França pela seleção brasileira vai ser nessa terça-feira, agora dia 29, fechando o período de preparação no mês de março. O Brasil joga contra o Sub-20 do Vitória às 16 horas, horário de Brasília, e esse jogo aí vai ser transmitido pelo Sport TV no canal fechado. Pessoal, o João Gomes, um dos principais nomes do Flamengo nesse início de temporada, ele vem ganhando destaque. Sólido na parte defensiva e lúcido na construção de jogadas, o atleta agrada o treinador Paulo Souza e pode estar perto da titularidade, já que é o desejo de grande parte da torcida. Na temporada passada, o volante ele quase foi negociado por 2 vezes com clubes árabes, mas nada ficou acertado, ainda bem. Desde então, o jogador vem atuando em alto nível e, com isso, despertou o interesse de um clube estrangeiro. A informação foi dada pelo Diário do Fla, que informou que um gigante europeu, o Manchester United, estaria monitorando o jogador. Aspas, tem uma situação envolvendo o João Gomes. O Manchester United está observando o jogador. Os ingleses estão dispostos a pagar mais de 200 milhões na contratação dele, ao que tudo indica. Olha só, se o Flamengo se compromete a pagar pelo Andrés Pereira 60 pedrada de milhão e o Manchester está de olho no João Gomes, seria certo afirmar que vai haver aí uma troca-troca? Pessoal, na minha opinião, eu acho muito ruim para o Flamengo esse troca-troca. Eu só venderia o João Gomes por no mínimo uns 300 milhões. O que me preocupa mais é os caras do Flamengo aceitarem esse troca-troca do Andrés pelo João Gomes. Ninguém fala nada sobre a compra do garoto lá, o Andrés, e a toda hora a gente vê o nome do João Gomes envolvido em possíveis negociações. Eu acho que não vai dar para segurar o João não, infelizmente, galera. Aí eu pergunto, você trocaria o João Gomes pelo Andrés Pereira? Coloca aí. Pessoal, o Sub-20 do Flamengo ele venceu ontem pela manhã a primeira partida pelo Campeonato Carioca da categoria por 2-1 com 2 gols do Mateusão, que entrou no segundo tempo, arrasou e mudou a história do jogo, junto com o jovem Matheus Gonçalves, que também é muito bom de bola. O jogo foi na Ilha do Governador, o estádio Luso Brasileiro, foi contra a dona da casa, a Portuguesa, que assustou e abriu o marcador no primeiro tempo. Os destaques do jogo para mim foram Daniel Cabral, Peterson, Wesley, Mateusão, Matheus Gonçalves e o Marcos Paulo. O Flamengo tem um timaço que ainda tem aí o goleiro Cauã e os atacantes Verton e Matheus França na seleção brasileira e o Noga, que está aí despontando nos profissionais e deve ser emprestado, infelizmente. O próximo jogo vai ser contra o Audax, lá na Gávea, no próximo sábado. Agora vamos combinar, pessoal? Jogar nesse solzão do Rio de Janeiro às 10 horas da manhã é maldade com a garotada. Devia estar fazendo mais ou menos uns 45 à sombra. O Sub-17 também empatou com o Fluminense em 3-3 e o Sub-15 também contra o Fluminense também empatou em 1-1. É uma rivalidade sensacional.
Presente no Grupo H, o Flamengo já conhece seu caminho no início da Libertadores. Fora de casa, a equipe carioca vai realizar a sua estreia diante do Sporting Cristal no dia 5 de abril, às 21h30, no Estádio Nacional de Lima. O duelo vai ter transmissão do SBT na TV aberta e ESPN pela TV fechada. Muito legal, todo mundo firme lá. O Marcos Braz, pessoal, para encerrar isso aqui, indicou que vai ser preciso gastar acima do que foi previsto anteriormente, principalmente pensando em uma longevidade na competição continental. Aspas, você tem que ter um elenco qualificado, lógico, mas precisa ser grande também. Vamos ter que gastar mais um pouco, senão você não sobrevive, fecha aspas. Vale lembrar que o Flamengo planejou para a atual temporada cerca de 20 milhões de euros, 140 milhões de reais, para realizar esses investimentos em reforços. Isso porque essa meta do clube em relação às vendas, ela pode ser flexibilizada, né? Internamente a ideia é gastar a mesma coisa com entradas que o arrecadado com as saídas. Aspas. O Flamengo vai ter que se preocupar em relação a isso. Os jogadores entenderem que às vezes, no primeiro momento, não vão jogar, mas não serão preteridos por isso, pois numa fase mais à frente pode ser que precisemos até mais em relação a quem já jogou. Acrescentou o vice de futebol sobre ter um elenco mais robusto para suportar esse calendário doido. Ressaltou que não tem que ter ninguém de cara feia, porque todo mundo ganha muito bem e estão rigorosamente com seus salários em dia. O Marcos ainda pontuou que em 2022 é ano da Copa do Mundo, reforçando que o fato dos atletas do Flamengo estarem na mira do Tite é entender que esse ano a gente sempre fala sobre o calendário, mas esse ano tem a questão da Copa do Mundo, que espreme ainda mais esse nosso calendário doidão. Finalizou o Braz. Pessoal, na minha opinião, eu acho que o Braz está certo. O Flamengo vai ter realmente que gastar mais, mas vai ter que ser mais ágil, né? Porque os prazos de inscrições, eles estão se esgotando, as janelas estão fechando, né? Também gostei quando ele mencionou jogador de cara feia, e não quer ver jogador de cara feia, ele está certíssimo. O jogador é contratado para jogar na hora que o treinador precisar dele. Está com salário em dia? Então fica frio aí, meu filho. E aí, você gostou das tiradas do Braz? Coloca aí. Pessoal, antes de encerrar essa participação nossa aqui nesse domingo maravilhoso de sol, eu queria mandar um grande abraço aqui para o meu querido Lucas Dias, de Monte Belo, Minas Gerais, e para o meu querido amigo também José Maílson, de Cacimbinhas, Alagoas. Vocês são 2 inscritos que eu gosto muito. Se você quer que eu mande aí o abraço para você e para a sua cidade, é só você colocar aí nos comentários que eu mando. Um grande abraço para vocês 2. Fiquem com Deus e tamo juntos. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu, um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.